Jornal, muito boa noite. E este é o assunto para a primeira análise neste último jornal. São meus convidados habituais às sextas-feiras, o deputado Eduardo Teixeira, do PST, e o deputado Manuel Mota, do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Deputado Manuel Mota, começo hoje por si. Duas questões. Pergunto-lhe se este processo é transparente e se o Governo calculou os interesses do país com a escolha da companhia Gateway. Bem, antes de mais, boa noite. Nós, desde o início, dizemos que este processo é muito pouco transparente. Aliás, o Secretário de Estado hoje de manhã voltou a não clarificar o porquê de não apresentar um conjunto de documentos que são fundamentais para percebermos se, de facto, era inevitável esta privatização na dimensão que é apresentada. Nós vamos sabendo cada vez mais dados. Sabemos, por exemplo, hoje, que um dos consórcios, o consórcio da Gateway, que ganhou esta privatização ou reprivatização, apresenta algumas soluções do ponto de vista económicos, de imediatas para a TAP, que eram possibilidades para a própria TAP. O posicionamento em relação aos A350, a reestruturação em termos de rotas, uma questão também relevante que tem a ver com a forma como a TAP resolveu algumas questões relacionadas com a greve. É uma matéria muito técnica, mas eu acho que vou conseguir explicar, que tem a ver com os voos habitualmente fazem-se de forma direta e de retrocesso para o ponto para onde vão, e a TAP aproveitou, pelas limitações que tinha de pilotos neste período de greve, um sistema circular ou triangular que permitiu reforçar, inclusive, em alguns casos, rotas que estavam deficitárias. Portanto, é possível, é evidentemente possível, encontrar soluções, e a proposta que é apresentada e a que venceu não injeta diretamente logo capital. Portanto, tem um conjunto de soluções que são encontradas numa lógica que era possível que o Estado fizesse, e naturalmente alienando a parte mais negativa, que é hoje, no contexto do universo TAP, a manutenção no Brasil, que foi de facto um negócio que ocorreu de forma muito significativamente mal. Portanto, esta é a primeira questão. É possível, de facto, e era possível de forma transparente se o Governo apresentasse, e é outra das questões que foi colocada hoje de manhã, o Governo preferiu o confronto com o Partido Socialista e não encontrar soluções que, na nossa ótica, seriam claramente melhores para o país, porque nós não podemos abdicar. Uma das questões que se coloca hoje nesta privatização é logo de imediato, lembra-se de eu ter dito variedíssimas vezes, que havia rotas estratégicas. Uma das rotas que é possível que este consórcio aliene já, de certa forma, para financiar a sua produção, é a da China, que é uma rota estratégica do ponto de vista comercial. Portanto, nós, de facto, vamos cada vez mais sabendo pormenores que são muito importantes para percebermos que isto foi uma espécie de vontade ideológica deste Governo. Hoje também analisávamos o quadro das privatizações e, de facto, fica muito pouco do ponto de vista estratégico para o futuro do país que não esteja privatizado, o que é dramático do ponto de vista de uma governação. Deputado Eduardo Teixeira, como é que avalia estas críticas por parte do Partido Socialista e a promessa de anular a privatização se vencer as eleições? De alguma forma, do Partido Socialista não esperávamos mais nada do que irresponsabilidade e demagogia e eleitoralismo. E, portanto, o PS só está preocupado não em que o país e as suas empresas da importância como tem a TAP tenham um futuro, está preocupado em utilizar todos os métodos para tentar ganhar as eleições. Mas os portugueses já perceberam que esta solução é uma solução de coragem. Desde 1997, Carla, que se fala em privatizar aquela empresa. E, no entretanto, desde 97 até 2015, e, portanto, a idade de uma criança passar a ser até maior de idade, 18 anos, o PS já teve várias opiniões sobre esta matéria. Inclusive, já tomou uma decisão em Conselho de Ministros, com o atual líder do Partido Socialista enquanto ministro, portanto, em Conselho de Ministros tomou essa decisão de poder vir a privatizar a empresa 100%. Aqui, o que está em causa é que nós consideramos que, face ao atual cenário, face à necessidade que a empresa tem de injetar dinheiro. Dinheiro é algo que, como todos sabemos, Portugal não terá ou não tem também a possibilidade, pela via de Bruxelas, de injetar nas suas empresas no mercado concorrencial. E, portanto, temos que perceber que, face a todas as vicissitudes, face, aliás, até às promessas iniciais e às propostas vinculativas que foram apresentadas de início, que este cenário desde sexta-feira melhorou, porque
as propostas a proposta hoje que foi fechada em Conselho de Ministros nos garante sucesso para a empresa, futuro para os trabalhadores, a manutenção desta empresa em solo português e expande-se para os argumentos do Partido Socialista até as do rotas maior... estratégicas que falava do maior Manuel acionista. Mota. O consórcio Gateway garante as rotas que são de facto estratégicas para o país? Claro que prevê o reforço das ligações dentro, por exemplo, do Brasil, um país muito importante para nós, onde um dos acionistas é oriundo, mas aqui dar uma noção do Grupo Barraqueiro, que acaba por garantir que a TAP fique, na maioria daquele consórcio, em mãos portuguesas. O maior acionista neste momento da TAP, que será no futuro, é um português. E isto para nós também é importante. Não é no mercado concorrencial, não é o mais importante. Agora repare, Carla, quando se faz este negócio, sabendo nós que a empresa tem capitais próprios negativos de 500 milhões de euros, as avaliações, ainda hoje o Estado falava na imprensa, da empresa rondam, por causa dos efeitos das greves e do que é conhecido, e portanto não vale a pena estar a ressalvar, varia entre, possivelmente no final do ano, ficar entre 300 milhões negativo e 550 milhões negativo. Bem, sabemos que a empresa precisa de injeção de capital. E este grupo, este consórcio de empresas, prevê três coisas. Prevê injetar na empresa cerca de 300 milhões de euros. Ponto número 1, ou mais de 300 milhões de euros. Prevê investir fortemente na empresa, porque a empresa tem um endividamento muito grande. Não se pode dizer que se comprou a empresa por 10 milhões e o Estado ficou com o endividamento. Não. A empresa assumirá todas as dívidas e, portanto, é preciso refinanciar aquela empresa. E, portanto, há uma injeção de capital que é necessário. E para nós é importante esta questão também das rotas, porque abrirá à TAP um mercado diferente nas ligações que tem, por exemplo, com a América e com os Estados Unidos da América. Isso foi hoje amplamente falado e, portanto, estes fantasmas que o Partido Socialista tem sempre, só para estar contra um governo de coragem, há uma medida de coragem, o Sr. Primeiro-Ministro falou e muito bem, é preciso ter coragem. Os portugueses estão fartos de um Partido Socialista que desde 97 diz que vai fazer as coisas e acaba por não fazer nada. O problema é que quando se faz as coisas de forma atabalhoada, perde-se de facto aquilo que é o norte da questão. Estamos no norte, portanto, até é bom relembrar estas questões do ponto de vista concreto. Do ponto de vista negocial, o que a empresa propõe de imediato, já sabemos, temos dados muito objetivos, não sabemos se vai vender ou alienar parte da posição em relação aos A350. É desta forma que ela vai encontrar soluções económicas. A rota da China, vender a posição, é uma das possibilidades. E pasmem-se, a discussão é hoje declarado, hoje a imprensa por variedíssimas vezes expressou isso, que é das possibilidades que são apresentadas e a dispersão em bolsa, de capital, das ações, da colocação em bolsa, mais concretamente, das ações da TAP. Não temos garantias de que a sede, inclusive a sede da TAP, se mantenha de forma sustentada. Durante 30 anos está garantido. Mas durante 30 anos, o problema é que 30 anos para nós é muito, mas para um país é nada, é absolutamente nada. São 30 anos. Eu tirava a fotografia das privatizações e este governo privatizou absolutamente tudo o que era possível do ponto de vista. Nós garantimos 30 anos. Hoje alguém dizia que nós estamos numa situação muito parecida com a Federação Russa, que é um governo que a partir de uma determinada altura vai deixar de poder governar porque na prática a maior parte dos seus setores estratégicos estão dominados por economias, olha, nem por acaso, pela chinesa, que compra um conjunto de setores estratégicos do país. Portanto, nós não temos garantias, e isto é que é lamentável, é que o governo não tenha sido... Não estava. Eduardo, disseste que o Partido Socialista mudou de oposição. O Partido Socialista nunca mudou de oposição em relação à venda da TAP. Nós sempre estivemos disponíveis, já há 15 anos para cá, com a privatização. Nunca com a privatização a 100%. Nunca. 34% com a Suíça, e hoje falamos em 49,9%. Não houve um ministro do Partido Socialista que defendeu essa questão. Não houve um memorando que foi assinado. O ministro do Partido Socialista não representa um governo do Partido Socialista e não representa, quando digo não representa um governo do Partido Socialista, não é uma decisão de um governo do Partido Socialista. Foi uma posição circunstancial, como sabes. Portanto, a questão é sempre uma questão, e esta é a questão central, e vamos percebendo disto um bocado. Os pormenores que vão sendo avançados nesta questão da privatização vão-nos demonstrando que nós vamos perder, de facto, este setor estratégico e podemos perder até a dimensão da empresa. Há aqui uma questão... Não pode ser tão derrotista. O PSD diz que até temos um capital, uma empresa portuguesa relevante neste consórcio. O que nós achamos, porque não é muito claro, é que isto é uma engenharia financeira, uma engenharia jurídica, para conseguirem a tal porcentagem que é necessária no contexto das regras comunitárias.
Porque a dimensão dos consórcios, a dimensão das empresas que estão aqui em causa, é muito claro que, de facto, a única forma que a Azul tinha de entrar neste negócio era, de facto, com um parceiro europeu e encontrou um parceiro português. Agora, se formos desmontar, no final, muito provavelmente, vemos uma forma de uma empresa americana, brasileira, entrar na Europa com áreas e com rotas muito importantes e muito relevantes. Portanto, o que nos perspectiva no futuro algo de muito negativo, que é a perda de mais um setor estratégico por parte do país. Eu acho que nós temos que fazer aqui uma ressalva de posições. Esta posição sempre derrotista do Partido Socialista é apenas eleitoralista. É alguém que não toma decisões e que não tomou decisões ao longo dos anos. Nestes 18 anos nunca tomou decisões, pois sempre do lado não da solução do problema. E faz-me ouvir há bocado o deputado Manuel Mota, fez-me lembrar o que se passou num setor também importante do país, que é a construção naval. E lembramos bem o que fez Carlos César, que enterrou uma empresa não aceitando o navio, e o que fez depois o Presidente da Câmara do seu partido, o Partido Socialista, José Maria Costa. Depositou uma coroa de flores em cima da assinatura de um contrato de concessão dos terrenos para nem possibilidade de privatizar. E é o que o Partido Socialista está a querer fazer neste momento, está a querer depositar, fazer outra vez a triste figurinha de um autarca do Partido Socialista. Ainda veremos António Costa fazer isto. Eles até se chamam Costa os dois. Fazer o papel que fez José Maria Costa é pôr uma coroa de flores em cima do negócio. Só que o Carlos Manuel Mota vai se enganar, porque assim como aconteceu nos Sales Navais de Viana do Castelo, há futuro, há negócio, há postos de trabalho, há emprego e há economia regional e nacional. E, portanto, a TAP não será diferente, porque garantirá, certamente, logo no imediato, o adquirir 53 novos aviões, o que consideramos muito importante. É investimento e é entrar em mercados que atualmente não temos. Lamentavelmente quer vender o país. EDP, REN, Galp, ANA, CTT, o que restava de algumas destas empresas, Caixa Seguros e TAP. Esta é a lógica reformista deste governo, é vender setores estratégicos. Mas não defendes a iniciativa privada? No final, o que vai acontecer... Eu não defendes a privatização da TAP e, afinal de contas, estás a utilizar argumentos contra a privatização. As pessoas que nos estão a ouvir são inteligentes suficientemente para perceberem que privatizar uma parte de uma empresa e manter o capital maioritário significa que estrategicamente nós dominamos esse setor, essa empresa. Aqui, nestes casos em concreto, nós vamos chegar provavelmente a uma altura em que vamos querer tomar decisões estratégicas e vão ser países estrangeiros, através das suas empresas e da dimensão das suas empresas, que nos vão controlar. Muito bem, já voltamos à conversa. Olhamos agora outra das notícias que marcou esta sexta-feira, a audição do Governador do Banco de Portugal. Ora, Carlos Costa diz que quer fechar o caso BES num ano e meio. O Governador do Banco de Portugal foi ouvido no Parlamento e voltou a defender que é a CMVM que deve encontrar uma solução para os lesados do Banco Espírito Santo. Passamos também para o comentário sobre este assunto. Deputado Eduardo Teixeira, como é que avalia este processo? Bem, nós sabemos, e houve a comissão de inquérito e, portanto, houve várias conclusões que foram tiradas neste sentido na comissão de inquérito e que há uma certeza que eu tenho para mim. As decisões têm que ser tomadas. E aquela decisão, com certeza que foi uma decisão muito difícil que Carlos Costa teve que tomar. E que todos sabíamos a ruína financeira que a gestão do grupo BES e a família Espírito Santo inerente à gestão estavam a provocar na instituição. E uma decisão tinha que ser tomada com muita firmeza. E Carlos Costa tomou a decisão possível, no momento certo, porque não era possível aguentar mais tempo a situação que se vivia no grupo e que era conhecida por todos. E nos seus poderes de supervisão teve que tomar uma decisão. E essa decisão foi de muita coragem e de muita determinação. Bem sabemos que a decisão, há aqui questões muito complexas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos investidores e do ponto de vista de saber se algumas pessoas que investiram nomeadamente em papel comercial, se tinham ou não, ou tiveram ou não garantias. Aliás, eu falo com algum conhecimento de causa porque, como sabe, sou diretor bancário de profissão e, portanto, acompanho bem o aconselhamento também dos clientes nessa matéria. E aqui a grande questão que Carlos Costa hoje revela é que estas pessoas que são detentores do papel comercial não são, em primeiro lugar, todas iguais. São de montantes muito diferentes. Há quem tenha, de facto, muito dinheiro aplicado. Há, de facto, quem tenha pouco dinheiro aplicado e há indícios que há pessoas que tenham aplicado até as poupanças de uma vida. Bem, se isto agora tem que
ser aplicado e tem que ser absorvido pelo novo banco. O que ele hoje disse no Parlamento é que não deverá ser. E, portanto, abre aqui uma caixa de esperança também para com estes investidores, mas pela via da CMVM. E agora esperemos os próximos tempos para avaliar esta questão que nos parece também muito importante. É dinheiro das pessoas, das famílias, muitas da vida inteira. Exatamente. E que têm que ser bem acompanhadas e que a CMVM agora terá que dizer mais alguma coisa. Deputado Manuel Mota. Eu tenho duas outras questões que gostava de refletir convosco. A primeira tem a ver com a forma como aconteceu. Pouco antes da tomada da resolução do Banco de Portugal, as declarações públicas, as reuniões tidas com o Governador do Banco de Portugal, iam todas no sentido de que não se passava nada com o Banco Espírito Santo. Eu não ponho em causa que até, aliás, a Comissão de Inquérito também o avaliou, não em relação mais diretamente ao BES, mas essencialmente ao GES, ao grupo económico da família Espírito Santo, que há de facto um conjunto de questões que eu espero que a Justiça se efetue de facto e se concretize. O Governador do Banco de Portugal, na minha ótica, naqueles momentos, induziu muita gente em erro. Acho que todos tínhamos a convicção naquelas semanas anteriores, aqueles 15 dias anteriores à resolução, de que o próprio Presidente da República, um conjunto de figuras responsáveis, relevantes da nossa vida pública, prestaram declarações de acordo com aquilo que eram as informações que eram dadas pelo Governador do Banco de Portugal, no sentido de que as questões máximas estavam relativamente salvaguardadas e de seguida temos uma situação que naturalmente induziu em erro um conjunto de pessoas, muitas delas que estão sistematicamente em manifestações, apresentando situações dramáticas do seu ponto de vista pessoal. Portanto, em relação a essa questão, eu acho, e a Comissão de Inquérito vai um bocado nesse sentido, eu acho que houve ali uma relação estreita entre o Governador do Banco de Portugal e o Governo para tomarem uma decisão que não é só uma decisão do regulador, que é também uma decisão política. E isso coloca-o numa situação de alguma fragilidade do ponto de vista da responsabilidade e da independência que tem que ter o Governador do Banco de Portugal. Depois, a segunda questão tem a ver com a indicação novamente para o Governador do Banco de Portugal feita e a audição feita esta semana na Assembleia da República. Eu acho que é um erro, um princípio muito errado por parte de um partido que governa e que sabe que tem um outro partido de forma muito significativa, com responsabilidades passadas e naturalmente futuras de governação, que não haja uma conversa, que não haja um entendimento no sentido de que haja um certo consenso para que o Governador do Banco de Portugal garanta esta questão que eu levantava, que é fundamental, que é um regulador tem essencialmente que ter uma imagem de imparcialidade que Carlos Costa, pelas questões que eu aduzia anteriormente, não apresenta. Muito bem, já voltamos novamente à conversa. Avançamos agora com outro tema. José Sócrates acusa o juiz de instrução Carlos Alexandre e o procurador que conduz a investigação da Operação Marquês de tomarem decisões motivados pelo ressentimento. Numa entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, o ex-primeiro-ministro diz que o poder que exerceram não foi o do direito, mas sim o da força. E, entretanto, foi apresentado um novo pedido de libertação imediata de José Sócrates. Este novo habeas corpus foi solicitado por um jurista e deve ser decidido já na próxima semana. Deputado Eduardo Teixeira, como é que avalia a recusa de José Sócrates em ir para casa com pulseira eletrónica? Ao longo desta semana ouvimos vários comentários em relação a este assunto. Muitas pessoas disseram que esta recusa é muito mais um assunto político do que propriamente jurídico. Bem, não é isso que António Costa diz, lá está. O José Sócrates fala nessa questão que é absolutamente lamentável. Alguém que era tão amigo até do Ministério Público, amigo até do Procurador do Ministério Público, de Pinto Monteiro, e estava sempre muito próximo. Agora, quando passa a ter problemas com a Justiça, não respeita a Justiça e passa o ataque em relação à Justiça e ataca violentamente, por exemplo, o Ministério Público, do qual era tão amigo quando exercia o poder. Bem, é sempre assim, as pessoas custam-lhes a verdade e custam-lhes as investigações. Agora, do que vai ser da opinião pública os casos em que estarão envolvidos, agora junta-se mais um caso, vi há bocado a primeira página do Expresso da questão de Valde Lobo, são casos atrás de casos, nós não sabemos, até prova em contrário, são
foram sempre inocentes, mas aqui me custa muito acreditar na inocência de um homem que, de facto, governou Portugal. E governou Portugal sendo primeiro-ministro e presidente do secretário-geral de um dos maiores partidos portugueses, o que nos entristece a todos, com certeza, que estamos na política. E António Costa tenta passar ao lado e, portanto, é o primeiro a dizer que isto não tem nada a ver com política. Bem, não percebemos. O antigo presidente diz que tem, o antigo secretário-geral diz que tem, porque é vítima sente-se vítima da questão, não é vítima. O atual secretário-geral já não pensa bem assim. Se calhar é por causa disto que os portugueses vão percebendo a alternativa que tem, e é esta sondagem que ainda hoje se tornou conhecida, em que o PS é o partido que mais desce, e desce de forma significativa, sendo que os outros partidos de esquerda até sobem. Explica aqui um pouco que os portugueses não veem credibilidade, não veem alternativa, não veem capacidade no António Costa para ser o primeiro-ministro de Portugal. Deputado Manuel Mota. Bem, eu não vou comentar as palavras do Eduardo porque são demasiado graves e ficam com ele. Salientava apenas... São verdadeiras. O PST hoje de manhã teve uma posição que eu acho a posição correta, dizendo pela voz do Carlos Abreu Mourinho que em nenhuma circunstância politizariam a justiça. Falava-se no caso concreto dos submarinos, mas ele genericamente falava sobre estas questões. Portanto, essa é uma questão muito relevante no princípio da separação dos poderes e para não permitir o que está a acontecer neste caso, porque todos nós teremos a nossa opinião particular sobre esta matéria, mas felizmente vivemos num Estado de Direito e o sistema judicial funcionará, esperemos que funcione. No entanto, o que está a acontecer é que está a ser julgado na praça pública. O cidadão José Sócrates, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, está a ser julgado na praça pública pela violação sistemática do segredo de justiça. Estrategicamente, a última conversa é uma conversa que está toda transcrita na revista Sábado e depois propalada por todos os órgãos de comunicação social, o que, do ponto de vista daquilo que é a questão central do julgamento, levantam muitas questões. Portanto, há 6 meses que está detido em prisão preventiva, há 6 meses que o que se vai sabendo são violações sistemáticas do segredo de justiça, mas muito poucas provas. Portanto, o que nós dizemos, o que eu digo, o que o Partido Socialista diz sistematicamente, é que a justiça funcione. Se for responsável, se houver matéria, que seja acusado, que seja julgado e que pague pelos atos que cometeu. Agora, não é admissível, o que não é admissível para nenhum dos cidadãos, porque está aqui em causa hoje o cidadão José Sócrates, amanhã qualquer um de nós pode estar numa circunstância destas. É que é-se preso em prisão preventiva durante 6 meses, sem acusação formada, sistematicamente com segredo de justiça, e não só, porque há matérias que nós não sabemos se vêm do processo ou se são dúvidas sobre o mesmo. Se todas as suspeições levassem a condenações, provavelmente a maior parte da população portuguesa estava hoje sobre o cárcere. Isto é absolutamente inadmissível. Um Estado democrático não pode funcionar. Este caso pode mesmo influenciar a campanha eleitoral? Naturalmente que influencia, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Basta ver as declarações feitas pelo Eduardo há poucos minutos. Portanto, até as questões que se levantam sobre Balde-Lovo, voltaremos a falar sobre o Freeport ou sobre qualquer outra situação. É evidentemente que é muito prejudicial para que se possa, e no final disto tudo até pode acontecer, e é muito provável, cada vez aparenta ser mais provável, que depois não haja sequer uma acusação, ou havendo acusação que não haja julgamento. Portanto, estamos há 6 meses, estamos em pleno período de campanha, esta medida aparentemente vai continuar por mais 3 meses, vamos estar em plena campanha a discutir coisas que não são questões centrais da questão democrática. Se há uma questão, se é responsável, que a justiça que funcione, que acuse e que julgue. Essa é a questão central. Agora, lamentavelmente, quem não tem respostas para o país, respostas para os grandes problemas do país, utiliza, felizmente o PSD não tem feito isso, tenho de reconhecer, aliás hoje essa declaração é um bocado nesse sentido, senão estaríamos aqui, faremos a próxima campanha a falar de submarinos, a falar de BPN, de BES, e destes casos que não são relevantes, são relevantíssimos no contexto da justiça, funcione com a total independência, é isso que é necessário ser dada, com total independência, mas também, e para terminar, salvaguardando esta questão do segredo de justiça, porque nada vale levantarem se inquéritos sistematicamente, quanto esta última questão está lá tudo, absolutamente tudo, colocado na praça pública de forma aberta, quando quem tem acesso a esta matéria são meia dúzia de pessoas. Portanto, seria relativamente fácil de encontrar e salvaguardar. E, como eu digo, não é para este caso em concreto, é para que sirva para todos os outros casos.
Eduardo Teixeira, muito rapidamente, por favor. Quem politizou esta questão e está a interferir com o segredo de Estado é o ex-líder do Partido Socialista, José Sócrates, e portanto foi isso só e apenas que eu disse, e que está em ruptura com António Costa, porque ele diz exatamente o contrário, e portanto foi só essa questão. Eu respeito. Agora, custa-me um pouco acreditar que não haja acusação, porque manter um ex-primeiro-ministro preso em prisão preventiva durante tantos meses, bem, é preciso ser crente, Manuel Mota, para não acreditar que vai vir daqui uma acusação e que algo de grave se passa. É só isso que eu disse. Que o nosso sistema funciona. Portanto, sem ser o sistema funciona, e eu lamento é que o Partido Socialista e já nem a primeira vez, já há uns anos atrás, quando foi outro processo mediático da Casa Pia, o Partido Socialista às vezes baralha muito e custa-lhe aceitar a justiça. É só isso que eu digo. Agora, que nós todos, e eu disse e mantenho que até prova em contrário somos todos inocentes, bem, ficamos por aqui. Agora, custa muito acreditar que daqui não resulte algo de grave para o próprio José Sócrates. Bom, temos ainda outro tema para o comentário. Há exatamente 30 anos, Portugal deixava a sua assinatura num dos documentos que maior mudança trouxe às nossas vidas. Há 3 décadas que Portugal pertence à União Europeia, uma decisão que nem sempre trouxe os resultados prometidos. Vamos então a este balanço dos 30 anos de Portugal na União Europeia. Manuel Mota. Bem, isto levar-nos-ia a horas e horas de debate. Eu acho que foi positiva a nossa adesão à União Europeia, no essencial. Nós tivemos um conjunto de condições que nos foram dadas, nomeadamente falamos sobre os fundos. No imediato, as questões que se colocavam na Europa, de conflitos, 2 conflitos demasiado complexos e graves, que lamentavelmente levaram a divisões e a mortes muito significativas. Portanto, o horizonte de paz, de facto, é vitorioso. As questões do desenvolvimento económico e social e de uma certa coesão económica e social, nós tivemos fundos muito significativos para conseguirmos. Acho que também temos uma parte, não devemos só responsabilizar aquilo que eu acho que foi um erro do ponto de vista da definição da própria da arquitetura orgânica da União Europeia. O euro é um bom exemplo disso. Sim. Nós fizemos uma boa elencagem financeira da estratégia da Europa no contexto da competitividade internacional, dos blocos regionais em termos mundiais, mas depois não lhe demos liderança política. E não lhe dando liderança política, sujeitamos, por exemplo, nesta altura e neste momento da situação económica europeia, que haja uma direção unicelular, estadual, digamos assim. A Alemanha consegue impor as suas posições mesmo contra os interesses do projeto europeu. Portanto, isso é absolutamente dramático. A resposta à crise europeia é dramática, é errada, é reconhecidamente errada. Portanto, é curioso que em 4 anos os mesmos que definiram as políticas hoje reconhecem que foram erradas, e da parte de Portugal também, em determinados momentos, a famosa frase do bom aluno é muito negativa, porque se é verdade que há decisões erradas no contexto da União Europeia, também é verdade que os países tinham a obrigação de ser mais capazes de ser autocríticos e de construir na lógica da diversidade. Portanto, e aí nós temos algumas responsabilidades. Temos responsabilidades na aplicação de fundos comunitários de forma errada, apesar de os termos aplicado de forma muito significativa, mas no essencial para o futuro da Europa o que se coloca é: será a Europa capaz de enfrentar os desafios que se lhe colocam no futuro? Eu acho que com esta arquitetura não. É preciso fazer uma alteração muito significativa do ponto de vista orgânico, essencialmente para que haja uma liderança política transversal e envolvente dos 28, e não que possa permitir que uma determinada visão, até neoliberal, claramente, a da Alemanha, se possa impor. Deputado Eduardo Teixeira, balanço destas 3 décadas na União Europeia. Bem, com certeza que entendo que o balanço no global é positivo. Portugal necessitava de uma integração europeia e não perder a sua ligação à lusofonia, e penso que ao longo dos anos conseguiu
bem sei que estes milhares de milhões que entraram foram determinantes também para dizer que foi importante. Mas há inúmeras vantagens e os desafios que se puseram a Portugal e aos outros países foram muito importantes. Desde logo, uns mais bem conseguidos, outros menos bem conseguidos. A decisão de abrir a Europa de Leste foi uma decisão problemática para a comunidade. A decisão e a questão da moeda única e a forma como foi feita na época trouxe-nos a todos alguns problemas, mas os fundos de coesão deveriam ter sido, e aqui uma autocrítica também ao país, melhor aproveitados ao longo destes 30 anos. Sim. Portugal, nos primeiros 15 anos de apoio de fundos comunitários, convergiu com a Europa 6 pontos em termos de riqueza. Portugal, nos últimos 12 anos, nos primeiros 15, teve um caminho de crescer 6 pontos. Nos últimos 12, teve um caminho inverso, regrediu e distanciou-se da média europeia 3 pontos. Bem sabemos que quando nós entramos na Comunidade Europeia, o PIB per capita de cada português era sensivelmente cerca de 9.000 euros. Hoje, passado 30 anos, é sensivelmente, ainda não atingiu o dobro, mas é quase o dobro. São 15.908 euros per capita. Estamos a falar do dobro. Mas se olharmos para os rendimentos portugueses, e vamos dar só um exemplo, que é aquele que nos preocupa a todos, aquele que estamos a falar dos cidadãos com menos recursos, o salário mínimo nacional. Quando nós entramos na Comunidade Europeia, o salário mínimo nacional era de 112 euros. Pois bem, hoje, como sabemos, é sensivelmente 5 vezes mais. E por isso, Carla, responde-se aqui a tal autocrítica. Nós poderíamos ter aproveitado melhor para apostar na economia e no emprego, para corrigir este déficit. Nós temos o dobro da produtividade e temos os salários a crescerem 5 vezes e muito bem. Agora, temos é que conseguir corrigir isto. E por isso é que este último pacote comunitário, estes fundos de coesão, para Portugal são muito importantes para corrigir de vez estas assimetrias e aumentar a produtividade. O comentário, deputado Eduardo Teixeira, deputado Manuel Mota, muito obrigada pela presença neste último jornal. Foi um prazer tê-los connosco. Obrigado.